população, e certamente uma coisa da doença propagando para o interior, né, nas regiões mais distantes, e, portanto, assim, provocando um outro problema, que é a questão da locomoção, né, dos pacientes. Vocês percebem muito problema Amazonas, Pará, né, chegando agora Piauí, Maranhão, Ceará, lugares que a distância faz um problema maior, né, que a pessoa tem uma doença numa cidade do interior e tem que se deslocar. No caso do Amazonas, poucos lugares você vai de carro, né, então praticamente tudo tem que ser de barco, né, então quando a pessoa chega, já chega num nível muito grave. Há quem tenha defendido sempre que as pessoas, assim que puderem, né, quer dizer, começar o tratamento, porque certamente se você começar antes, com algum tipo de tratamento químico, né, você tem mais possibilidade de uma sobrevida. Mas, por outro lado, né, e aí eu acho que todo mundo também concorda, uma das coisas importantes é que começaram a aparecer também essas compras, né, que vocês estão vendo, de coisas que foram ou desnecessárias ou mal planejadas, né? Hoje, por exemplo, apareceram, Fantástico Domingo apareceu, né, aquela história de Moés com algumas coisas. Hoje suspenderam a construção de alguns hospitais, né, já estavam no meio do caminho, e eu vi a explicação, mas pelo menos gastamos só 30 milhões, 40, agora vamos desmontar tudo de novo, né? Como se tivesse todo mundo meio que limpando os problemas, né, porque montaram hospitais de campanha que às vezes não tem a eficiência que se pensou ter, né? E as compras que vocês todos assistiram, meio que desastrosas, né, independente da questão da eventual corrupção, enfim, é o desastre de você comprar um equipamento à distância, da China, enfim, sem saber como é que é. Quando chega aqui, o equipamento não veio direito, não funciona, vai reclamar com quem, devolve, vai atrás, entra com a ação, né? Em São Paulo, compraram vários e, naturalmente, muitos não funcionaram, né? O que demonstra uma certa improvisação. E já vai logo de cara aqui uma primeira pergunta, então, sobre isso, né? Porque aqui a Josi, do Damasceno, está falando, você do Jardim Damasceno, né? O senhor concorda com os feriados antecipados? Porque hoje aqui nós votaram até de madrugada os deputados estaduais em São Paulo sobre os feriados. O feriado é disfarçar um pouco a tentativa do lockdown sem ter coragem de falar em lockdown. Mas, na minha visão, essa ideia de fazer o feriado dá uma sensação também de que a pessoa é para ir viajar, porque emendou o feriado, são expressões que é para ir viajar, enfim. E as cidades ao redor de São Paulo, em especial, que recebe muita gente, ficaram assustados. Os prefeitos do litoral foram contrários, os prefeitos de várias cidades do interior com medo que as pessoas se deslocassem, tivessem um fluxo, e eles não prepararam esse fluxo com nada de especial, né? Então, Josi, a nossa bancada na Assembleia votou a maioria deles contra o feriado antecipado, porque entendeu que isso é uma falta de coragem para falar, olha, então vamos fazer o lockdown, né? E ainda desorganizados, né? Quer dizer, fizeram de um jeito que tiveram que ficar até as 4 horas, tiveram que fazer forçando a barra lá nos deputados, porque não tinha deputado presente. Aí o presidente da Assembleia teve que tentar votar de um jeito que ele também não pode. Agora vai ficar tudo juridicamente meio torto, não se sabe nem se nós vamos estar no feriado ou não vamos. Hoje eu ouvi de um policial que ele falou, olha, agora o Dória quer antecipar o Natal e o Réveillon já para a semana que vem, e já vai acabar o ano logo, né? Então, bom, essa é uma técnica de falar que acabou o problema porque acabou o ano, né? Não vai acabar o problema, nós vamos ter que enfrentar o problema, né? E aí já vai aqui uma das perguntas também tem aqui o Leandro, né, da Brasilândia. São Paulo pode investir na capital com parceria do Estado, metrô, o decreto da caducidade da linha 6 que a gente fez na época, infelizmente o atual governo parece que não se importa com a Zona Norte. No fundo é o seguinte, é claro que todas as concentrações agora vão estar concentradas aí na área da saúde, né, pelas emergências, hospitais, eles têm alguns hospitais para serem inaugurados. Eu até sugeri para que evitassem os gastos com as unidades essas emergenciais muito de campanha, porque sei que tem hospitais
que ainda tem leitos disponíveis, né? E por isso você ficaria, na minha visão, mais barato, mais eficiente, você investir em alguma coisa que ficasse para depois, e não apenas durante o período, né? A verdade é que é claro que muita gente também que atua na atividade pública aproveita esse instante do corona, como tem muita exposição, muita televisão, enfim, para poder também, ó, o que tem hoje aí para falar? Vamos falar alguma coisa, tem que inventar alguma coisa. Inventa aí, sei lá. E me parece sempre uma coisa meio improvisada. Não se consulta muito a parte técnica, científica, como aquela história de rodízio de automóvel, num dia, aí volta no outro dia, aí fecha uma rua e volta no outro dia. É claro que tudo bem, tentativa e erro, né? A gente sabe que isso não é errado a pessoa voltar atrás e pedir desculpa. O problema é que nós estamos falando de quem gerencia para todo mundo. Isso, na minha sensação, passa para a população uma certa insegurança. E a pessoa olha para um lado, um fala uma coisa, olha para o outro, um fala outra. Se tivesse todo mundo unido, aliás, complementar ontem, né? Melhoramos aí, né? Porque a ideia de termos um presidente conversando com todos os governadores de maneira civilizada, em relação a uma ajuda financeira, 60 bilhões que vão para os municípios e para os estados, é positivo, né? Porque eles estão em posições diferentes, mas, independente disso, eles são os nossos governantes, né? Eles têm essa responsabilidade, né? Então, com relação aqui à abertura parcial do comércio, fiscalização intensa e controle das pessoas, eu acho que, claro que tecnicamente, quem vai decidir será sempre alguém da área da saúde. Eles é que têm a condição de verificar isso. Mas eu insisti muito, ele falou, pô, somos atrás aqui, para examinar se já existia esse aplicativo que nós comentamos, de você, todas as operadoras de telefonia, serem obrigadas, aliás, fica aí a sugestão já para que algum deputado federal, enfim, ou talvez até um ministro estivesse vendo, ou o presidente, para fazer a medida provisória, para obrigar os aplicativos a criar algum tipo de alarme quando um celular, um aparelho de celular, ficasse a menos de 1 metro de outro celular. Você teria no aplicativo, seria obrigatório, e você digitaria ali, você tem direito a 5 exceções, 6 exceções, que são os da sua casa, enfim, com quem você está mais vezes, né? E o resto saiu, vai tocar, ou vai fazer um barulho, enfim. E se fosse, eu soube que já tem esse aplicativo, né, nos Estados Unidos, mas poderíamos avançar a ponto de termos, por exemplo, cada vez que tocar o alarme, multa. Aí a pessoa, ou então, olha, a partir da 10ª tocada você vai ser multado. E também, se você não tiver multa, não tiver nenhuma vez que você fez no mês todo, o governo vai tirar o ICMS da telefonia. Aí você vai baixar 20% da sua conta. Quer dizer, cria uma maneira de incentivar quem cumpre as regras, né? Seria uma boa maneira de você evitar, porque nós já dissemos isso, eu acho que é possível, né? Como a gente já viu agora em alguns lugares, você ir fazendo o espaçamento e a utilização adequada, igual no supermercado, né? Ó, tentar colocar menos gente. Mas o grosso do problema está no transporte coletivo. O transporte coletivo ainda é o lugar. Hoje, cedo, vi no Bom Dia São Paulo lá, o excelente jornalista lá, Duro, né? E ele falando, mostrando várias imagens, mesmo com suposto feriado, enfim, as estações lotadas aqui em São Paulo, pessoas encostam uma na outra, e até agora, né, inacreditavelmente, tanto o metrô, quanto o CPTM, enfim, quem controla o transporte coletivo, não sei se estão pensando numa solução muito sofisticada, às vezes uma coisa simples, né, resolveria. Um funcionário em cada estação, olha, cada vez que vai entrar, borrifa o álcool gel, obriga a colocar a máscara, se não tiver, entrega a máscara, passa o álcool naqueles corrimões que certamente evita muito, né? Eu vi hoje cedo as pessoas também, donos de restaurante, né, o desespero das pessoas. Algumas atividades, elas não têm condição de delivery, né? Porque
A pessoa não tem essa condição, não dá para ser para sempre, ela precisa, como eu sempre falei, de uma esperança, né? A palavra básica hoje das pessoas é, mas e a esperança, né? Eu volto, tudo bem, eu vou ficar aqui alguns dias, mas eu volto quando, né? Ou quando é que a gente pode pensar, pelo menos, em começar a voltar e refluir, né? Então, enfim, eu não sinto uma orientação que as pessoas se sintam seguras, né? De praticamente ninguém. A Fátima Grandé está mandando aqui um abraço. O Leandro, eu já falei, né? O Marcelo da Vila Madalena, qual a opinião sobre o papel da internet, possível adiamento das eleições? Parece que há um consenso, né, de levar para dezembro, está mais ou menos certo, que seria porque não precisa mexer com prorrogação de mandato, e a prudência recomenda que esses 2 meses, que já são quase 2 meses que nós estamos aqui, né, essa prudência recomenda que a gente jogasse, pudesse alterar, isso depende de lei, evidentemente, mas acho que o TSE caminha para essa posição e os congressistas também, né. Há outras ideias de prorrogação maior, enfim, mas aí já dependeria de mudança constitucional, precisa de mais voto, é mais difícil, né. Como eu falei, os votos, a votação, a eleição, mais do que o ato cívico em si, as eleições costumam devolver um pouco de esperança. Porque você elege uma pessoa, puxa, quem sabe agora vai, né, com uma ideia diferente. E eu sinto que, daquele momento que nós tivemos lá atrás, de muita radicalidade, um contra o outro, meu inimigo, quem é azul, quem é vermelho, quem é, enfim, de um time de futebol ou de outro, a gente está evoluindo, assim como a medicina também, né, foi colocando maneiras de tratamento cada vez mais apropriada para cada tipo de situação. Por isso que a tendência é que a gente tenha aí a vacina, máximo até o final do ano, talvez no comecinho do ano que vem, o que aí vai mexer, mas a gente já falou, né, que esse mesmo tipo de vírus, certamente os cientistas acham que haverá em outros, né, o Corona 21, Corona 23, o Corona 29, vai ser um hábito que nós vamos ter que aprender a conviver, né? A Érica da Moca está dizendo se é possível fazer pós-pandemia para voltar a fortalecer os comércios de bairro, né? Bem, algumas coisas podiam estar fazendo agora, né? Estou insistindo de novo, né, para que a prefeitura, o governo do estado, até a presidência da República, possam criar alguns cartões com créditos, para que as pessoas pudessem, em determinados estabelecimentos que tivesse regularizado, portanto, vinculado também à prefeitura, ao estado, e quando você compra numa coisa regular, aquilo gira também um imposto, né? Então, aquilo que o governo dá para você, e você vai, por exemplo, num açougue e compra lá uma quantidade de carne, parte daquilo também volta de imposto, né? Então, e ele também, dono do açougue, paga os seus funcionários, que também vão pagar imposto. Então, o dinheiro que circula, né, podia ser feito de maneira eletrônica e podia ter sido feito um incentivo de números. Algumas concentrações de valores, você coloca R$100, R$200, por exemplo, não sei se vocês sabem, o governo de São Paulo conseguiu uma isenção tributária. São Paulo devia muito dinheiro, né, de dívidas antigas. Lá para trás, no tempo do Covas, quando fez o acerto todo, enfim. Isso provocou assim, um valor que hoje gira em torno de R$2 bilhões, todos os meses. São Paulo tem que tirar do caixa e passar para o governo federal. E o governo conseguiu uma liminar, lá do ministro do Supremo, para não pagar esse valor. Aí São Paulo, então, não está pagando essa dívida dele, São Paulo, com o governo federal. Portanto, ele não entra mais no caixa do governo federal. Então, pega esses 2 bilhões. Se você colocasse 2 bilhões para 200 mil pessoas, né, você está dando um valor significativo, porque cada R$1.000 daria 200 milhões. Então, você veja, dá para colocar para 2 milhões de pessoas em São Paulo, R$1.000 por mês, por exemplo. 2 milhões de pessoas é bastante gente, né? Você não precisaria dar para todos, mas quer ver uma profissão que tem me preocupado, né, com constância? Garçons. Pensa garçom, né? O garçom, ele ganha um pedacinho do salário registrado lá no salário. Mas o forte dele é a gorjeta. Garçom, copeiro, ajudante, cozinha, enfim. Eu vi uma cena esses dias, acho que foi no litoral,
de um garçom, não, foi em São Paulo, um garçom de um restaurante conhecido, enfim, e no desespero começou a vender balinha, né, e estava lá